Santo e justo, o seu nome é louvado, o seu nome é glorificado. Creio eu, Senhor, podemos sair daqui melhor do que entramos, podemos sair daqui, Senhor, glorificando. Às vezes, Pai Santo e justo, saímos dos nossos lares como fracasso, Pai Santo glorioso, às vezes querendo encher o nosso vazio, Pai amado, mas o Senhor tem para nós nesta noite. Ajuda-nos para que possamos te louvar e glorificar o nome santo do Senhor, o Todo-Poderoso. Nós te louvamos, agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, a Senhor dos irmãos, mais uma vez. Amém. Na bondade e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus, nos encontramos aqui nessa noite para podermos operar, né? Glória a Jesus. Vamos ler aqui uma palavra, está em Gálatas, capítulo 6. Capítulo 6. Paulo escreveu as cartas do século. Vamos ler o versículo 12 diante. Bom? Aleluia, Jesus. Versículo 12 diante. Deus vai falar com cada um de nós, já falou comigo, através dessa palavra. Vai continuar falando. Diz assim o versículo 12, capítulo 6: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que os circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E todos os quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amém. Graças a Deus por esta palavra que nós acabamos de ler. Não estou aqui para doutrinar a igreja nessa noite. Estou aqui para, cumprir o meu papel de servo, para servir o Senhor, e falar uma palavra para os vossos corações. A palavra essa que ela é viva e renova cada um de nós, viu, irmãos? Porque essa palavra ela falou no meu coração grandemente. Um dia desses aí eu estava sozinho e o Espírito Santo falou através dessa palavra, justamente essa frase do versículo 17: eis que trago em meu corpo as marcas de Cristo. Essa palavra soou ao meu coração. Então nós iremos falar nessa noite um pouquinho sobre o que estava acontecendo aqui na época em que Paulo escreveu essa carta, antes de nós falarmos alguma coisa.
do Senhor. Nós sabemos, irmão, que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles são muito perseguidos. Eles são muito perseguidos, né? E quando você coloca um propósito no seu coração, se aproximar mais do Senhor, estar mais próximo do Senhor, parece que você começa a incomodar o inferno, né? Você começa a incomodar o inferno. Glória a Deus. Eu estava subindo para vir para a igreja, saí de casa 10 para 7, encontrei 2 jovens lá embaixo, e aí quando eles me viram, um falou assim: aí está uma metralhadora de Deus, calibre 9mm, né? Apontando para a Bíblia. Aí um falou assim: você é da congregação? Eu falei: não, eu sou soldado de Cristo. Ele falou: amém, vamos orar, orei por nós lá. Aí perguntei o nome deles, né? Lucélio e Augusto. Eles estavam lá praticando a obra do mal, né? E aí eu continuei subindo. Aí quando eu estava aqui em cima, chegando aqui próximo à igreja, saiu um senhor, né, dentro de um comércio. Ele estava na porta, né? Quando ele me viu vindo de encontro, ele saiu assim, veio para minha direção e passou de trás de mim e começou a berrar. Começou a berrar atrás de mim, né? Começou a berrar. E eu percebi que era de propósito aquilo, né? Porque quando ele me viu com a Bíblia na mão, indo para a igreja, aquilo trouxe a ele uma certa incomodação. Mas sabemos que isso é a presença de Deus, irmãos. É a presença de Deus. Se você colocou no seu coração o desejo de agradar ao Senhor, de servir a Deus, você passa no meio das trevas, as trevas ficam incomodadas, eles se incomodam, né? Então lá embaixo eu conversei com 2 jovens, falei de Jesus para eles. O inimigo queria tirar a minha paz, tirar a minha graça, que eu vim lá, né, conversando com o Senhor, e eu andando e ele atrás de mim, irmãos, berrando atrás de mim, parecendo um bode. Aí eu falando com Jesus, falei: Jesus, segura esse demônio aí, segura esse demônio aí, né? Porque eu não olhava para trás, mas ele vinha atrás de mim. Segura esse demônio aí, porque o Senhor é poderoso. E aí eu só sei que eu olhei para trás, eu não vi mais ele. E aí eu segui meu caminho e estou aqui para a glória do nome de Jesus, né, irmãos? Então nós estamos aqui nessa terra para fazer a diferença. Fazer a diferença, irmãos. E quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, pode ter certeza que você vai incomodar o reino das trevas, porque a partir do momento que você toma uma decisão de servir e agradar ao Senhor, o reinar de Deus vai começar a operar na sua vida, e o reino das trevas, eles vão ficar incomodados e vai fazer algo para querer impedir a sua caminhada. Mas se você permanecer fiel, servindo ao Senhor, né, de todo o seu coração, pode ter certeza que no final você vai ser vitorioso, você vai ganhar o seu prêmio. O prêmio é seu, ele está guardado, né, se você chegar até o final. Glória ao nome de Jesus. Então eu quero falar aqui um pouquinho sobre esse texto que nós lemos, irmãos. Aqui no capítulo 6, Paulo ele tem ali um debate, né? Está acontecendo um debate ali dos judeus, dos judeus mais antigos, né? Daqueles judeus mais tradicionais, que eles observavam assim com muita dedicação e zelo a lei de Moisés. Então para eles a circuncisão era algo que não podia faltar na vida de uma pessoa que se falava, que se pronunciava como cristão, como servo de Deus. A incircuncisão para eles era, né, não podia faltar. Então eles pregavam que era necessário ter a circuncisão para ser salvo.
se não tivesse a circuncisão, para eles não era salvo. Então, com isso, criou-se um debate, um constrangimento. Então, ele estava ensinando, né, as pessoas mais recentes, mais novas convertidas, de que se não tivesse a circuncisão, eles não alcançariam a salvação, né? Então, esse debate está acontecendo. Então, eram os falsos mestres. Isso aqui são os falsos mestres, que estavam tentando trazer para o lado deles aquelas pessoas que estavam tentando se aproximar de Cristo, os novos convertidos, pessoas novas na fé, né? Eles estavam pregando, ensinando, se eles não se circuncidassem, eles não alcançariam a salvação. E Paulo, ele era muito perseguido, porque ele pregava a salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Ele pregava a salvação mediante a graça, né? Mediante a fé em Cristo Jesus. Essa era a pregação de Paulo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então aquilo causava incômodo aos falsos mestres, às pessoas que estavam ensinando aquilo, né? E aí Paulo, ele segue o seu texto, porque eles tinham algumas pessoas aqui, irmãos, que eles se circuncidavam só para ficar longe da perseguição, por causa da cruz de Cristo. Então quem pregasse a mensagem da cruz, a mensagem verdadeira, o evangelho verdadeiro, eles eram perseguidos. Então algumas pessoas aqui estavam se circuncidando simplesmente para se livrar da perseguição, se livrar, né, da afronta, da vergonha, né? Mas aí Paulo, irmãos, Paulo, que ele prega de uma maneira maravilhosa, ele abre ali e começa a ensinar, falar acerca da nova vida em Cristo Jesus, porque os judeus se gloriavam por ser circuncidados, eles se gloriavam. Aí Paulo, no versículo 14, ele fala, ó, mais longe esteja de mim gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aleluia. Irmãos, então ele fazia questão de falar sobre a cruz de Cristo. E aí ele continua no versículo 15: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, olha aí, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Era como se você chegasse ao batismo hoje, se você se batizasse e não tivesse nenhum tipo de fruto, nenhum tipo de transformação, esse batismo não serviria para nada, porque ele não estava demonstrando nenhum fruto digno de arrependimento. E aí Paulo, no capítulo, no versículo 16, ele fala o seguinte: e a todos os quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia. Que regra? Uma nova criatura, não a circuncisão, como aquela marca, somente aquela marca externa que eles faziam, que essa marca foi uma aliança que Deus fez, um sinal de Deus de aliança com o povo de Israel. Aí ele fala: e todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. É sobre isso que eu quero trazer uma palavra para a igreja nessa noite. Paulo, ele faz questão de falar, ele fala assim: não me incomode, não me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, porque nós estamos vivendo uma época que existem muitas marcas de crente, muitas marcas de crentes, Verdade. crente de todo jeito, de toda maneira, e diz que vai para o céu do jeito que ele está vivendo. Mas eu quero falar nessa noite acerca dessas marcas que Paulo pronuncia aqui. Mas antes de falar dessas marcas, irmãos,
Eu vou falar somente de 4, viu? Somente de 4 é o suficiente para nós entendermos o que é ser uma nova vida em Cristo Jesus, tá bom? E quero deixar, sem conscientizar os irmãos, que acima dessas marcas que eu estarei mencionando aqui, à luz da Bíblia, que o próprio Paulo ele escreve, quero conscientizar os irmãos que acima dessas marcas existe o amor de Deus. O amor de Deus ele está acima de tudo isso, irmão. É verdade. Porque tudo aconteceu, tudo foi feito por amor do nosso Deus. Amém. Foi por amor que Jesus veio a essa terra para salvar a humanidade, né? Então Paulo, não me inquiete, porque eu trago em meu corpo as marcas. Engraçado que Paulo fala as marcas de Jesus Cristo. Meu irmãos, eu comecei a conversar com o Espírito Santo, conversar com Deus e perguntar acerca dessas marcas que Paulo ele menciona, porque ele fala que ele trazia no seu corpo essas marcas. Que marcas são essas? Ele fala que são as marcas de Jesus Cristo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Quais são as marcas que Jesus Cristo recebeu? Nós bem sabemos, a igreja de Cristo, a humanidade toda sabe que Jesus Cristo, ele recebeu marcas no dia em que ele foi crucificado. Ele recebeu marcas na cruz do Calvário. Ele recebeu marcas nas mãos direita, marca na mão esquerda, marca no abdômen, marca no pé direito e no pé esquerdo. Ele recebeu todas essas marcas. Então é sobre isso que Paulo ele está querendo dizer: eu trago em meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Que marcas são essas, pastor? É as marcas que Cristo recebeu na cruz do Calvário, porque estas eram as marcas que Paulo pregava. Esta era a mensagem que Paulo pregava, a mensagem da cruz. Naquela época era vergonhoso, aleluia, era desprezível alguém falar da cruz, porque era algo insuportável de morrer na cruz. Mas Cristo ele recebeu as marcas na cruz do Calvário, e Paulo ele faz questão de fazer essa menção, aleluia, para aquele público que ele estava debatendo ali. Ele estava preocupado com as marcas que eles faziam no seu corpo, a marca da circuncisão, uma marca exterior, brigando por uma simples marca no corpo. Mas Paulo ele queria falar de uma marca muito além daquilo que eles estavam discutindo e perdendo seu tempo com debates que não levavam a lugar nenhum. E isso nós temos visto nos dias atuais, irmão, pessoas fazendo debates e mais debates, preocupado com coisas, com assuntos que não vai trazer edificação. Mas o que é que nós podemos falar nessa noite? A primeira marca que eu posso falar para a igreja, que Paulo trazia em seu corpo, a primeira marca que Jesus Cristo trouxe na cruz do Calvário, irmão, está lá em Filipenses, no capítulo 2 e versículo de número 7. Vamos ler? Essa é a primeira marca. Filipenses, capítulo 2 e o versículo de número 7. Glória a Deus. A igreja achou? Amém? Olha o que está escrito. Versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Glória ao nome do Senhor.
a primeira marca que podemos falar aqui nessa noite, que Paulo fazia questão de falar que ele trazia, a primeira marca que Cristo recebe na cruz é a marca da renúncia. Cristo renunciou à sua glória. Aqui está dizendo que ele aniquilou-se a si mesmo. Algumas Bíblias falam esvaziou-se. Esvaziou-se se refere a deixar de lado. Então observe, uma pessoa que levantou as mãos para Cristo Jesus, aleluia, fala assim: a partir de hoje eu vou servir a Cristo, a minha vida agora está em Cristo Jesus. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é renunciar. Renunciar, abrir mão de uma vida que outrora desagradava a Deus e agora participar de uma nova vida em Cristo Jesus, porque Jesus, ele abriu mão, ele renunciou à sua posição, aleluia, que ele tinha lá no céu, ao lado do seu Pai. Para quê, pastor? Para descer nesta terra em prol da humanidade, para poder morrer na cruz do Calvário e receber essas marcas tão doloridas, tão sofridas, por amor à humanidade. Ele renunciou, aleluia. Então a primeira coisa que o evangelho que Paulo pregava e que a igreja de Cristo prega, a igreja verdadeira, é um evangelho que ensina que tem que renunciar. Se quiser servir a Cristo, tem que renunciar. Se quiser ir para o céu, tem que renunciar, porque se não renunciar à vida de pecado, não haverá salvação em Cristo Jesus. Amém? Se não houver renúncia, não tem salvação. Recentemente uma prostituta, uma famosa, ela pronunciou que é possível continuar a vida de prostituição e ser salva. Ela pronunciou, ela falou isso com a sua própria boca. Então, para vocês verem, né, como estão as coisas, né, como estão as coisas. Isso é o que a gente vê, né? Mas se não houver a renúncia, irmão, porque nós estamos vivendo uma época em que estão pregando um evangelho que não há renúncia. Não há renúncia. A maioria recebe, fala que aceitou Jesus, mas não houve nenhum tipo de mudança. Eles estão praticando, eles recebem Jesus e da mesma maneira que eles estão lá fora, eles continuam exercendo a mesma função, fazendo as suas atividades. Irmãos, mas aquele que aceita Jesus Cristo, quando Jesus Cristo entra no seu coração e começa a trabalhar, pode ter certeza, irmão, que ele não consegue permanecer dividido. Quem é de Cristo não consegue viver uma vida dupla, ou ele serve a Deus ou ele não serve. Então a primeira marca que o evangelho que Paulo pregava era a renúncia, um evangelho que ensinava que para estar em Cristo precisava renunciar à vida de pecado. Viu, irmãos? Estão abrindo igrejas e mais igrejas. Por quê? Porque você acha que pessoas saem de determinadas igrejas e abrem a sua própria igreja? Porque querem levar uma vida de pecado, não quer renunciar ao pecado. Viu? E o pecado, ele não tem comunhão com Deus. O pecado, ele está totalmente separando o ser humano daqueles que buscam a Deus. A Bíblia diz: deixamos de lado todo o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Viu, irmãos? O pecado, ele está à porta. As pessoas querem Jesus, mas não querem largar o pecado, não querem renunciar.
Lá em 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 5, versículo 17, está escrito: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É isso que a Bíblia ensina. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, está escrito que Jesus ele lançou uma pergunta: se alguém quiser vir após mim, faz o quê? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí alguém bradou no meio do povo assim: mestre, eu vou te seguir aonde o Senhor for. Aí Jesus olhou para ele e respondeu: as raposas têm os seus covis e as aves do céu têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Esse evangelho, o evangelho que nós estamos vendo hoje, não é o evangelho de Jesus Cristo, não é o evangelho que Jesus pregou, não é o evangelho que Paulo pregou. É um evangelho sem compromisso com a verdade. E nós, irmãos, esteja contente, dando glória ao nome do Senhor, porque você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Você tem um pastor que se preocupa em ensinar a verdade, aleluia, que está sempre batendo na mesma tecla contra os falsos mestres, contra os falsos profetas que estão aí se multiplicando e se espalhando por todo lado. Mas não deixe aquilo que você aprendeu com a palavra de Deus, que sem renúncia não há aproximação de Deus. Todos os profetas que Deus levantava, a primeira coisa que eles faziam: convertei-os, volte para Deus. Nós estamos lendo o livro de Jeremias. Quem está lendo o livro? Quem está aqui participando da leitura anual aqui na igreja? Tem alguém aqui que está participando? Lucas, Fernanda, tem uns jovens ali. Nós estamos no livro de Jeremias. Capítulo de Jeremias hoje, no versículo 29, eu li o capítulo 29 hoje. Vocês viram o que aconteceu no capítulo 29? Vocês viram a maneira como Jeremias sofreu? Por que Jeremias sofreu? Você não vai ver na Bíblia, irmão, ninguém que foi chamado por Deus ter uma vida de colônia de férias, uma vida ao bem prazer, né? Ao bom prazer, né? Suave. Você não vai ver. Todos que foram chamados por Deus, eles levaram uma vida de sofrimento. Jeremias no capítulo 29, no 28 melhor, o 29 é ele escrevendo uma carta para aconselhar o povo que já está no cativeiro. Mas o 28 é uma guerra, um conflito entre dois profetas, o profeta Ananias e o profeta Jeremias, o profeta falso e o profeta verdadeiro. Deus fala para Jeremias para fazer um jugo de madeira e colocar no pescoço. E colocar no pescoço, irmão. E ficar com aquele jugo. No mês 5. Né? Ele ficou no meio. Ele ficou, parece que 2 meses com aquele jugo no pescoço. Imagina você com um negócio de madeira no pescoço, pregando a palavra de Deus. Aquele jugo representava a escravidão, a submissão do povo, que o povo tinha que ficar ao povo caldeu, ao povo da Babilônia. E ele falava, mostrava aquele jugo. E aí veio o profeta, o falso profeta, e pega o jugo dele e quebra. Assim diz o Senhor, que em 2 anos vocês estarão de volta. Vocês estarão de volta. E aí eu sei que Jeremias ele baixa a cabeça, amém. Jeremias ele fala todos os profetas que antes de nós falaram, e a sua palavra, a sua palavra que foi falada, quando ela se cumpria, esse era sinal de que Deus tinha falado na sua boca. E aí Jeremias baixou a cabeça, e o falso profeta ficou tão irado, tão revoltado, que arrancou aquele jugo do pescoço de Jeremias e quebrou.
E Jeremias baixou a cabeça e foi caminhando cabisbaixo. Aí veio a palavra do Senhor a Jeremias, falou: fala para ele, Jeremias, assim diz o Senhor: tu quebraste jugo de madeira, pois sobre vós vou colocar jugo de ferro sobre vós, e em 2 meses, daqui a 2 meses, não morrerás e não viverás. Não fala 2 meses quando Jeremias entrega, mas fala que Deus decretou a morte daquele falso profeta, porque ele pregou algo, ele falou algo que Deus não tinha mandado ele falar. Por isso que eu digo, irmão, quem fala a verdade, ele está debaixo da autoridade de Deus, e Deus vai honrá-lo aonde você estiver, onde você for. Se você permanecer fiel à palavra de Deus, aquilo que Deus ensina na sua palavra, pode ter certeza que mesmo você não tendo força, mesmo você sendo humilhado, Deus vai te honrar aonde você for. Glória a Deus. Viu? Passou 2 meses, aquele profeta morreu. Deus o matou, porque ele entrou em confronto com o servo de Deus e foi querer impedir a obra, o plano que Deus tinha para o povo desobediente. Então a renúncia, irmão, esta é a primeira marca que o evangelho verdadeiro, o evangelho que Paulo pregava, que ele carregava no seu corpo, não é como nós estamos vendo ultimamente. Crentes, os crentes hoje, eles têm mania de fazer marca, escrever frases no braço, escrever frases no peito, na perna, versículos bíblicos. Isso não quer dizer, irmão, nada, isso não vale nada se não tiver uma vida contínua de comunhão, de presença de Deus, de ter o temor e obedecer a palavra de Deus. Isso não vale nada. A marca tem que estar guardada no nosso coração, um coração cheio da presença de Deus, para glorificar a Deus aonde nós estivermos. É essa marca que nós precisamos ter. Poderoso Deus, aleluia. Eu estava ontem lá na empresa, uma operadora lá da máquina falou assim: ô pastor, você unge a máquina aí, porque a máquina não quer trabalhar. Olha que tribulação. Unge a máquina aí, porque dá um negócio sério aqui hoje, não dá nada certo. Eu falei: quem falou para você que pode fazer isso? Aí outra lá falou assim: mas não pode levar, não ter um olhinho para casa não. Eu falei: não senhora, isso é heresia. Isso é heresia, minha filha. Mas não pode ungir não objeto de jeito nenhum. Não se unge objeto. O único objeto que foi ungido foi quando Deus inaugurou o templo, o tabernáculo sagrado, que estava apontando para o futuro, para a pessoa bendita de Cristo. Não pode, isso aí é heresia. Eu não posso ter óleo em casa? Não, isso é heresia. O óleo da unção, o azeite da unção, ele só funciona debaixo da autoridade da palavra de Deus, da maneira como a palavra de Deus está escrita. Se não tiver de acordo com a palavra, ele não funciona. Não funciona. Aleluia. E o azeite não tem valor nenhum, se não tiver de acordo, se sua vida não tiver de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Renúncia, irmão. Quem está em Cristo precisa ter renúncia, precisa abrir mão. Se não abrir mão, Poderoso Jesus, não tem como alcançar aquilo que nós temos de mais precioso, que é a salvação em Cristo Jesus. glória a Deus. A segunda marca está aqui também, irmãos. Está aqui nesse texto que nós lemos. A última frase está escrito assim, e achando uma forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de Cristo, de cruz, e morte de cruz. Que marca é essa? Obediência. Coisa boa é obedecer, né? Obediência. A obediência. Se não houver obediência,
é um fracasso. Viu? Aleluia. É verdade. Fracasso. Coisa linda é quando você vê alguém obediente, obedecendo a palavra de Deus. Aleluia. Né? E quando você obedece a Deus, Jesus, ele obedeceu ao seu Pai. Tudo isso aconteceu na vida de Jesus porque ele foi obediente ao seu Pai. Não estou aqui, você pode observar, se você for ler a biografia de Jesus Cristo nos Evangelhos, você vai ver que ele sempre fala: eu não vim para fazer a vontade da minha mãe, não vim fazer a vontade de vós, eu vim para fazer a vontade do meu Pai que está no céu. O diabo, quando vai tentar Jesus, eu não vim aqui para fazer a tua vontade, eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Obediência. E ele recebeu ofertas para quebrar essa aliança de obediência, recebeu muitas tentadoras, mas ele venceu todas as ofertas que apareceu para ele. Aleluia! Vocês acham que Jesus não foi tentado? Antes de chegar na cruz, ele recebeu, em tudo ele foi tentado. Jesus Cristo, quando ele estava na cruz do Calvário, gemendo de grande dor, ele recebeu uma grande tentação. Alguém olhou para ele e disse assim: tu não és Cristo? Desce daí e salva-te a ti mesmo e a nós. Poderoso Jesus. Irmãos, que tentação. Mas ele olhou e falou assim: eu não vim para fazer a vontade de vocês, eu vim para fazer a vontade de Deus. Eu vim para trilhar os caminhos do Senhor. Vocês também, nós também, irmãos, nós sofremos muitas vezes nas nossas vidas secular, nos nossos trabalhos, com as pessoas às vezes nos tentando, querendo nos conduzir a fazer coisas que não agradam ao Senhor. Mas olhe para eles. Eu não estou aqui para agradar ao homem, não estou aqui para agradar você, eu estou aqui para obedecer ao meu Senhor. E quando você fala isso, quando você coloca isso no seu coração, pode ter certeza que Deus, ele vai fazer de você um gigante, que você vai atravessar a muralha e vai ser vitorioso. Aleluia! E as pessoas vão olhar para você e vai falar: realmente esse serve ao Senhor, esse consegue viver uma vida servindo a Deus, porque hoje isso não é comum mais, irmão. São poucos que têm guardado esse temor, esse respeito, essa reverência de obedecer o Senhor. Aleluia! Louvado é o nome de Jesus. Tem pessoas que não dão nem a paz do Senhor mais, tem pessoas que não tem coragem nem de abrir a boca para falar de Jesus mais, aonde ele trabalha, porque se ele abre a boca para falar de Jesus, ali ele já está sob a mira do Satanás para acusar ele. Se ele cometer qualquer deslize, alguém já vai falar para ele: olha lá o cristão, olha lá. E quando é um pastor, então? Quando é um pastor? Mas seja obediente, obedeça a Deus. Quando você obedece a Deus, a consequência vai ser normal. Você vai obedecer os seus pais, você vai obedecer o seu pastor. Aleluia! E aí, uma vitória certa em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que quando nós obedecemos ao Senhor, a bênção vem até nós. Aleluia! Glória a Ela Deus. vem. Aleluia! Oh, Jesus, abençoa, Pai. Então Paulo, ele falava: eu trago as marcas, aleluia, da renúncia, eu trago as marcas da obediência por amor a Cristo. Pode observar, irmão, quando Paulo ele está preso, ele fala: eu sou escravo de Jesus Cristo. Aleluia! Quando ele está lá preso, com as mãos, com os pés, mediante 4 soldados, aleluia, ele está sozinho, mas ele fala: eu não sou preso minério,
Cristo. Então os soldados viam aquilo e falavam: realmente este homem é diferente, esse homem serve a Deus. Esse homem serve a Deus. Então isso que é importante, obediência. Para finalizar, aleluia, aflição. Poderoso Jesus, aleluia. Aflição. Jesus passou a aflição na cruz. A Bíblia diz que a aflição de Jesus foi tão grande que o seu sangue, o seu suor se transformou em gotas de sangue, irmão Mael. A sua dor era tão grande. E hoje eu não sei onde essas pessoas arrumam esse evangelho que eles pregam hoje, que eles falam hoje. As músicas que eles cantam, as cantarolas. Tem uma música aí da Damares, eu falo música, né? Falei que isso é louvor. Isso é música, né? Ela fala só vitória, só vitória, só vitória, agora é só vitória. E é só vitória. A música só canta só vitória, só vitória. Meus irmãos, o Evangelho, quem está em Cristo Jesus, você é vitorioso. Mas pode ter certeza que você vai passar por momentos de aflição. Mas se você estiver debaixo da graça de Deus, você vai ser vitorioso. Para confirmar isso, eu quero ler Timóteo, capítulo 2, de 2 Timóteo. De 2 Timóteo. Paulo preso. Paulo está preso aqui, viu, irmão? Olha aqui. Capítulo 2, versículo 3. Olha o que Paulo diz: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Viu? As aflições. Glória ao nome de Jesus. Então o tempo não nos permite falar sobre aflições. E para fechar, a última marca que Jesus recebeu na cruz do Calvário, quando ele abre a boca e fala: Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Então uma marca que o cristão precisa carregar, precisa ter na vida, é o perdão. É algo mais, coisa difícil é liberar o perdão. Mas se você tiver a graça de Cristo, porque tem pessoas que não perdoam, que não perdoam. Isso lá no mundo é normal. É verdade. No mundo é normal. Mas para quem está em Cristo Jesus, se você não tiver a marca do perdão, se passando, se dizendo cristão, um crente em Jesus, você não pode chegar diante de Deus. É verdade. Não pode. Jesus falou assim: Pai, perdoa-lhes. Jesus na cruz, sendo crucificado, ele recebe graça e fala: Pai, perdoa-lhes. Aleluia. E nós também precisamos, irmão, às vezes olhar para os nossos inimigos que às vezes nos afronta. Pai, eles não sabem o que faz, perdoa-lhe. É difícil, mas se estivermos debaixo da graça do Senhor, pode ter certeza que você vai vencer e vai ser vitorioso e vai continuar, aleluia, anunciando essas marcas aonde você passar. Não precisa sair falando por aí, não. Aleluia, o seu andar, o seu caminhar vai mostrar para o povo que você carrega essas marcas de Cristo na sua vida. Aleluia, a renúncia, a obediência, aleluia, a aflição. Aleluia, que muitas vezes nós estamos sozinhos passando em aflição, mas se você estiver debaixo da graça, Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Palavra boa. O irmão falando a respeito do perdão. Você pode estar nervoso do jeito que for,
Mas se alguém falar assim, vai lá e pede perdão para ele, acabou, né? Uma vez eu estava numa treta com um colega de trabalho, daí o líder chegou e falou assim, vai lá e pede perdão para ele. Aí ele chegou de mim assim e falou assim, então você me perdoa em nome de Jesus. Quando ele falou isso, acabou na hora, acabou tudo. Aquilo que tem dentro do coração, a mágoa, rancor, as coisas saem fora. Quando libera perdão, sai fora. E é a hora que Deus ouve. Vamos colocar em aleluia, agradecer a Deus. Verdade, meu Deus. Pedir a Deus para que Deus possa abençoar mais uma família. Que Deus possa sustentar debaixo da sua graça. Poderoso. Querido Pai Celestial, neste momento eu estou na Sua presença, Sim, meu Deus, obrigado, Senhor, pela bondade gloriosa, agradecendo ao Senhor por essa palavra tão preciosa, tão gloriosa, Oh, que o Senhor tem falado glorioso. conosco a respeito Poderoso, de Deus. ser sincero. Pai Santo glorioso, nós te louvamos pela sua bondade, pelo seu grande amor, pela Sim, meu Deus. cuidado Aleluia. ao teu servo, pastor Vanildo, Pai Santo e justo, sustenta-os debaixo dos seus cuidados, Sim, da meu graça, Deus. da saúde, da alegria, da Glória a prazer Deus. sobre toda a família, Pai Santo. Aleluia, Jesus. Nós agradecemos por tudo, Senhor, Obrigado, que o Senhor meu tem Deus. dado Na vida de nesta cada um, noite. Senhor. Segura Ao sair de nossa casa, sabemos que o Senhor Senhor está firme, está Senhor. conosco, Pai Santo e justo. E ao voltar, Pai Pai, Santo, estende os seus cuidados sobre a nossa vida, Oh, para que bendito possamos seja. estar, Senhor, debaixo das suas mãos toda-poderosa. Dá graça, Senhor, àquele que mora perto e àquele que mora longe. Pai Santo meu e Deus. justo, para ti não há diferença, mas o Senhor é o Deus que estende as suas misericórdias, livrando Sim, de meu todo Deus. mal, dando-nos noite de paz, para que possamos alcançar Glória a a manhã, Deus. Senhor, segundo o seu Aleluia. querer. Pai Santo e justo, nós te louvamos, Glória a Deus. agradecido por tudo, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Pastor Vanildo pode dar a bênção. Glória a Deus. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja hoje eternamente com todos. Pode dizer? Amém.